Se você curte velocidade e quer saber tudo o que está rolando com os brasileiros que competem mundo afora, chega mais, porque está começando o podcast e videocast Mundo Afora. Um conteúdo associado ao site F1 Mania, então você encontra a gente no feed de podcasts do F1 Mania e encontra a gente também no canal F1 Mania no YouTube. E além de acompanhar diretamente no site F1 Mania as notícias a respeito dos brasileiros que competem no exterior, você pode conversar aqui com a gente. A gente vai falar ao longo desse episódio muito a respeito dos brasileiros. Se você quiser trocar uma ideia com a gente também, fala com a gente nas redes sociais e siga lá, site F1 Mania. Mais tarde a gente dá também as nossas redes sociais pessoais para você trocar uma ideia com a gente. Eu sou Alexandre Grunwald, jornalista especializado em automobilismo, e eu estou aqui com os meus parceiros de sempre nesse bate-papo, Felipe Giacomelli e Leonardo Masson, para a gente falar muito a respeito do que aconteceu no fim de semana mais recente e projetar o próximo também nesse nosso conteúdo semanal. E eu começo chamando Felipe Giacomelli, italianíssimo Giacomelli, porque a gente vai falar a respeito de Fórmula 4 italiana. Teve brasileiro vencendo pela primeira vez no automobilismo europeu, Felipe. Oi, Grum, oi, Léo. Oi para você que está nos ouvindo e para você que não está nos vendo. Eu tomei até banho para aparecer no podcast hoje. Quem tomou banho no fim de semana foi o Gabriel Bortoleto, mas era banho de champanhe, né? Primeira vitória dele na Fórmula 4, primeira vitória dele nos monopostos, e é um resultado muito importante para ele, porque se você não lembra, Bortoleto ele surgiu no kart uns anos atrás, apontado como sucessor do Caio Collet, mas ainda não tinha deslanchado. Aí agora foi diferente. Primeiro lugar, desempenho consistente, não está na briga pelo título, mas pode acabar como vice-campeão. E é um piloto muito forte mesmo, é um piloto que a gente apostava muito, como você falou a respeito do kart, que está com uma geração muito forte, a gente vai falar disso também, pilotos muito competentes aí nessa safra, que está se formando, está no início da sua trajetória no automobilismo internacional. Leonardo Masson, a gente tem vitória da galera que está rumo à Fórmula 1, mas também vitórias, no plural, da turma que corre de turismo, né? Pois é, Grum, primeiramente, valor você, Grum, Felipe, você que nos acompanha agora também com imagens. Bom ver você e o Felipe, isso só com áudio a gente não tinha, né? Mas sim, a gente teve vitória brasileira nos Estados Unidos. O Augusto Farfus venceu às 8 horas de Indianápolis, prova válida pelo IGTC. E a tal história, a gente pode começar a chamar o Farfus de Mr. Endurance. Ganhou as duas últimas edições das 24 horas de Daytona e agora venceu essa prova em Indianápolis. Logo mais a gente fala um pouco mais aí dessa corrida. É isso aí. Então, muito bacana, tem muito assunto, você viu, né? Então, pra gente falar nessa semana aí, Super GT, Indy, motociclismo, muito mais. Então, aperta os cintos que a gente vai começar a viajar mundo afora. E a nossa viagem começa pela Europa. A gente vai lá para a Itália, Mugello, aquela pista que todo mundo conheceu recentemente, porque a Fórmula 1 correu por lá. Pois é, teve mais uma rodada tripla da Fórmula 4 italiana, que é uma das mais fortes do mundo, e onde a gente tem um representante brasileiro, que é o Gabriel Bortoleto. Foi a quarta rodada tripla da Fórmula 4 italiana nesse ano, e uma das mais positivas para o Bortoleto, né? Ele ganhou uma das corridas e fez 2 poles, ainda foi ao pódio nas outras 2 provas. Felipe, é um desempenho para desencantar, porque a gente falou tanto, né, a respeito disso, falou tanto a respeito dessa necessidade do Bortoleto, enfim, se afirmar nessa transição dele. É muito bom ver o Bortoleto ganhando. A questão do Bortoleto é que ele está fazendo parte, na Fórmula 4 italiana, de um time muito, muito, muito difícil da Prema, que olha só, tem um piloto chamado Dino Beganovic, que é da academia da Ferrari. O outro companheiro dele é o Sebastião Montoya, que é o filho do Juan Pablo Montoya. O terceiro piloto do time é o Gabriele Mini, que tem... Sabe quem que é o empresário dele? Nicolas Todd, o mesmo do Felipe Massa, o mesmo do Charles Leclerc, o mesmo do Caio Collet. E aí tem ele. E não é para ele estar tomando o tempo dos 3 pilotos. A gente pode falar que o Gabriele Mini está um pouquinho acima dos outros? Pode ser. Mas do resto, a gente não deveria ser a briga por igual entre os 3, o Beganovic, o Montoya e o Bortoleto, além, é claro, dos adversários das outras equipes. Tem os pilotos da Red Bull que estão correndo nessa categoria, e aí o desempenho dele deveria ser um pouquinho melhor. No começo do ano não estava sendo. O Gabriel tinha 4 ou 5 sétimos lugares como melhor resultado, mas estava longe da briga pelo pódio.
Aí o que aconteceu nesse fim de semana? A equipe Prema trocou o motor do brasileiro, aí ele perdeu 10 posições, né, igual acontece na Fórmula 1, mas aí ele tinha um propulsor novo. Na primeira corrida dele com esse novo motor, ele largou em 12º e terminou em segundo. Ele conseguiu passar quase 8 carros na primeira volta. A pista estava molhada, é claro que ajuda quem anda melhor nesse tipo de condição, mas o brasileiro andou muito bem. A melhor volta dele foi 3 segundos mais rápida que a melhor volta do Beganovic, que não é um piloto do meio do pelotão. O Beganovic é da academia da Ferrari. Tem a mesma pressão em cima do Petekoff, do Arthur Leclerc, e que tem do Beganovic. Então aí foi um desempenho muito bom do Bortoleto, venceu uma vez, foi segundo colocado na outra, terceiro colocado na terceira prova, que aí por causa de uma punição, né, que ele teve. Pois é, e você falou 3 segundos, é uma diferença no automobilismo, 3 segundos é uma semana, né? Então, é óbvio que o Gabriel estava muito feliz com esse resultado e ele mandou uma mensagem pra gente. Então, vamos ouvir Gabriel Bortoleto sobre essa rodada tripla em Mugello na Fórmula 4. Fala Grum, fala pessoal do mundo afora. Sou Gabriel Bortoleto, piloto da KTF Sports Americanet. Bom, foi um final de semana muito legal, foi um final de semana muito positivo. Eu fui o piloto que somou mais pontos dessa etapa. Fui segundo, primeiro e terceiro nas corridas. Foi a primeira pole position, primeira vitória e meu primeiro pódio. Estou muito feliz com o meu resultado. Somei muitos pontos para o campeonato. A gente só está na 4ª etapa, então a gente ainda tem chance de lutar pelo título, ainda mais porque a gente também tem 5 descartes na temporada inteira. Então vamos com tudo para ter ótimos resultados. Primeira corrida eu larguei de 12º e cheguei em segundo. Larguei de 12º por conta de uma troca de motor em Imola que me fez tomar essa penalização de 10 posições, porque eu troquei o motor durante a semana. E a segunda corrida eu larguei da pole e terminei em primeiro, com várias batalhas com meu companheiro de equipe. E na terceira corrida larguei de primeiro e cheguei em segundo, mas com uma penalização de 5 segundos acabei terminando em terceiro, porque eu tive um toque com o piloto da VAR. Então, bom, vamos com tudo. A próxima etapa é Monza, daqui 10 dias. Vamos tentar um ótimo resultado aí para lutar pelo título, tá bom? Grande abraço, obrigado a todos que estão torcendo por mim e valeu, Grum, abraço. Valeu, Gabriel, muito legal. Fique à vontade sempre para conversar com a gente aqui no Mundo Afora. Dá uma repassada aqui no campeonato, como é que tá? O Gabriel Mini, 196 pontos, o Andrea Rosso com 121, o Francesco Pizzi com 117, o Gabriel está em 7º lugar com 92 pontos. A próxima etapa é em Monza, na Itália, nos dias 17 e 18 de outubro. Léo, é um daqueles campeonatos, né, muito fortes, a gente sempre fala isso, que a Fórmula 4 é muito forte na Alemanha, muito forte na Itália, e mais do que você brigar por título, é importante você estar competitivo e mostrar para os chefes de equipe, né, que você, desde o comecinho, o Bortoleto está aí para fazer 16 anos na semana que vem, ainda é um piloto muito novo, mas que desde o comecinho você já está competitivo, né? Exato, a Fórmula 4, como você disse, é um dos campeonatos mais fortes dessa modalidade no mundo. E a gente não pode esquecer também o seguinte, é o primeiro ano do Bortoleto no automobilismo, ele migrou do kart para os carros agora. Ok, né, poderia estar melhor no campeonato, mas eu penso, e isso, como a gente vem falando nos últimos podcasts, mais do que tentar vencer o campeonato, é importante para ele mostrar bons resultados, mostrar performance, mostrar que ele pode se recuperar numa corrida que ele larga mais de trás, de repente numa provas que ele saia na frente, de repente numa pole position, mostrar que é um adversário duro de ser batido, mostrar serviço. Isso é um pouco como acontece no futebol. O resultado é importante, vencer corridas, de repente brigar pelo título é importante, mas o mostrar o trabalho, ainda que ele não consiga ganhar corridas, ainda que ele não esteja na frente normalmente, é mais importante. Assim que ele vai chamar a atenção de academias, assim que ele vai chamar a atenção do pessoal que acompanha o automobilismo de base e de repente as equipes de Fórmula 1 também. É isso aí, você falou em academia, você mencionou academia, vale lembrar que a gente também teve a Fórmula Regional Europeia, a Fórmula 3 Regional Europeia, correndo junto com a Fórmula 4 italiana lá em Mugello, e quem está lá é o Gianluca Petekoff, outro nome italianíssimo aí
dos oriundi aí, igual o Giacomelli, né? O Gianluca fez 2 pódios nas 3 corridas no fim de semana. Resultado positivo? Sim. O problema é que o grande rival dele, né, Felipe, ganhou as 3 corridas. Então, o Arthur Leclerc, que voltou para a liderança do campeonato, que é o que está brigando com o Gianluca Petekoff nesse campeonato aí, venceu essas 3 provas, foi a 237 pontos, a diferença ainda é muito pequena. O Gianluca Petekoff tem 229 e eles já estão muito distantes do terceiro colocado, mas essa briga aí também promete, né? Bruno, a gente tinha comentado na semana anterior que o Petekoff tinha feito uma gordurinha, né, para cima do Leclerc, e não durou nem Mugello essa gordurinha. Mas foi importante, né, porque apesar do desempenho do Leclerc ter sido muito bom nessa etapa, a briga pelo campeonato está bem acirrada. O Leclerc, ele sobrou, assim, foi um fim de semana, assim, bizarro da Fórmula Regional, porque choveu muito em Mugello, então é uma categoria que não tem parada nos boxes, obrigatória, e teve equipe fazendo 2 paradas na mesma corrida, né, para trocar pneu de pista seca, pneu de pista molhada, e depois voltar para de pista seca. Em uma das corridas, o Leclerc ele foi punido em 10 segundos, e aí mesmo assim ele conseguiu acelerar e terminou a corrida com 10 segundos de vantagem, ou seja, 20 segundos de vantagem, né? E foi um desempenho, assim, muito elogiado do irmão mais novo do Charles Leclerc. Mas é claro que uma corrida só não define o campeonato, e agora a gente também, assim como acontece com a Fórmula 4 italiana, a Fórmula Regional vai para Monza, e se tem um circuito parecido com o Monza, é o Red Bull Ring. No Red Bull Ring, pelas retas, né, que são muito grandes nos 2 circuitos, o Petekoff tinha largado na pole 3 vezes e ganhando as 3 corridas há 2 semanas. Isso aí, e é realmente legal essa molecada ter esse tipo de situação acontecendo nessa fase, né? Como você falou aí, ter que parar, trocar pneu e tal, porque senão chega numa Fórmula 1, acontece esse tipo de coisa, fica perdido, não sabe o que fazer. Bacana que a gente lembra também que o Petekoff está na academia da Ferrari, o Arthur Leclerc também está, então é uma briga direta aí por uma vaga boa para o próximo ano, possivelmente numa Fórmula 3 ou uma coisa assim. E falando em Fórmula 3, rolou teste agora, né? Tá fresquinha essa informação aqui, porque a gente tem os testes eu ia falar de pré-temporada, mas na verdade é um pós-temporada, né? Os pilotos foram convocados aí para testar lá em Barcelona, então a gente teve 3 brasileiros, né? O Igor Fraga, o Enzo Fittipaldi e o Caio Collet. O Igor Fraga testou pela Hi-Tech, a nova equipe dele, pela qual ele vai competir em 2021. O Enzo Fittipaldi na HWA, que é a equipe que ele já correu em 2020. E o Caio Collet na MP Motorsport, que é a mesma equipe do Felipe Drugovich na Fórmula 2. Então, os resultados de segunda-feira. O primeiro colocado mais rápido do dia, muitos carros, foi quase 30 carros, foi o Matteo Nannini, sobrinho do piloto Alessandro Nannini. O Enzo Fittipaldi foi o 6º e o Igor Fraga foi o 11º. Na terça-feira, o Clément Novalak foi o mais rápido, mas o Igor Fraga ficou em 4º lugar, o Enzo Fittipaldi em 11º e o Caio Collet em 14º. Léo, o que dá para a gente tirar desses testes aí? Dá para ficar... dá para a gente sonhar, como fala aquele meme lá do Ronaldinho Gaúcho, né? Estão deixando a gente sonhar, né? Botar a molecada aí com equipes boas, de repente a gente vai ter um campeonato bem competitivo para os brasileiros no ano que vem. Eu acho que dá para sonhar sim, né? A gente tem o Igor mudando de equipe agora, partindo para a Hi-Tech, que é uma equipe que mostrou esse ano ser bastante mais competitiva do que a Charus. Vale lembrar, ele teve inclusive a oportunidade de quase que ele fez a última etapa da temporada já pela Hi-Tech, acabou tendo um problema interno e acabou não participando da última corrida, mas é uma equipe que tem melhores condições que a Charus, então a gente aguarda uma boa próxima temporada para ele na Fórmula 3. O Enzo ele já vinha mostrando nas últimas corridas dessa atual temporada uma melhora, bem verdade, ele acabou sendo muito vítima do ritmo de classificação e às vezes da falta de desempenho do carro da HWA. Quando ele pôde finalmente largar na frente, ele conseguiu bons resultados. E o Caio Collet, que vai ser, né, a gente espera, seja a novidade do brasileira no grid da Fórmula 3 no ano que vem. Ele vem disputando o título da Fórmula Renault Eurocup com o Vitor Martins, vem demonstrando bons desempenhos lá. O passo natural para ele é correr pela Fórmula 3 no ano que vem. A MP Motorsport é uma equipe boa na Fórmula 3, inclusive com desempenhos melhores na Fórmula 3 do que a gente tem acostumado a ver na Fórmula 2, apesar da boa temporada do Felipe Drugovich lá. Então, sim, a gente pode sonhar com
desempenhos muito bons desses 3 brasileiros e de repente do Petekoff também, vai que ele surge nesse campeonato no ano que vem. E o Bruno, só queria adicionar uma coisa, o que o Léo falou, não necessariamente que esses pilotos e equipes dos testes desse fim de semana, eles vão ser mantidos para a temporada do ano que vem. A gente já sabe que o Igor está garantido na Hi-Tech, mas o resto não tem nada assinado ainda ou nada anunciado. É claro que é um indício muito forte de quem vai correr por qual equipe, mas não tem nada assim definido. É sempre um teste, os pilotos estão conhecendo as equipes e todo mundo está de olho no carro da Prema, né? Esse que é o grande prêmio que todo mundo quer. É verdade, é uma coisa que é natural até, a gente vê nos testes da Fórmula 2, lá de fim de ano, pilotos chegam a andar com 3 equipes diferentes às vezes, é realmente para conhecer as equipes, entender melhor como é que funciona tudo e vai abrir vaga boa, né? Isso é importante a gente mencionar. Tem vaga boa abrindo, tem piloto que vai subir para a Fórmula 2, então a gente pode ter brasileiro em vaga competitiva também, já tem o Igor garantido na Hi-Tech, que é uma equipe também que disputa campeonato. Vamos lá, né? Eu acho que a gente pode sonhar, sim, com esses brasileiros tendo um bom desempenho em 2021. E da Europa, seguimos para os Estados Unidos. E da Europa, onde a gente ficou de olho na molecada que está rumo à Fórmula 1, a gente viaja para os Estados Unidos, América do Norte, Estados Unidos, porque no Templo de Indianápolis rolou muita coisa, um fim de semana muito movimentado, e a gente vai começar falando sobre 8 horas de Indianápolis, que é uma prova que teve sua primeira edição nesse ano, válida pelo IGTC, que é um campeonato, o Intercontinental GT Challenge, que é um campeonato em que os brasileiros estão andando muito bem, e adivinha, vitória brasileira. A gente está aqui falando bastante de vitória brasileira nesse ano, principalmente aí nas corridas de Gran Turismo, nas corridas de endurance, a gente fala muito sobre esse assunto, e volta e meia tem vitória brasileira. Fazer o quê, né, gente? Fazer o quê, né, amigos? Os caras estão ganhando, a gente vai falar deles, né? Então a gente teve vitória lá do Augusto Farfus com o trio da BMW. Deixa eu até pegar o nome da galera aqui, né? Ele andou com uma BMW M6 GT3 ao lado do Conor De Phillip e do Nick Katzberg. O Katzberg, inclusive, já veio correr aqui na Stock Car na corrida de duplas. Ele foi parceiro do Felipe Fraga nessa corrida e foi dobradinha da BMW. O Augusto Farfus mandou uma mensagem para a gente contando como foi essa prova, então nada melhor do que a gente começar esse papo ouvindo Augusto Farfus, vencedor das 8 horas de Indianápolis. Fala pessoal do Mundo Afora, Augusto Farfus, direto aqui de Mônaco. Acabei de chegar em casa, depois de 3 semanas super intensas, onde estive nas 24 horas de Le Mans, 24 horas de Nürburgring e fechei com chave de ouro em Indianápolis, vencendo a prova. 3 semanas incríveis. Em Le Mans a gente vinha liderando a prova até a quebra de suspensão. Nürburgring a gente chegou em terceiro. Em Indianápolis a gente venceu às 8 horas. Então, muito desgastante. Fuso horário, viagem, basicamente não fiquei em casa. Cheguei em casa agora há pouco. E amanhã de volta já estou viajando. Estou indo para Copenhague, onde tenho o evento do lançamento do ETCR, que vai ser o primeiro campeonato mundial de carros de turismo da FIA. Então a minha agenda não para. E logo em seguida, semana que vem, tem Petit Le Mans, às 10 horas lá em Atlanta, onde vou estar correndo com a BMW americana, com a M8. Enfim, grandes resultados, provas difíceis, duras, mas grandes momentos no pódio. Valeu pela torcida, pessoal. A gente se fala, manda notícias quando voltar lá de Petit. Um abraço. Que maratona, hein, seu Augusto Farfus? 24 horas de Le Mans, 24 horas de Nürburgring, 8 horas de Indianápolis, aí vai para um evento lá na Dinamarca e depois tem Petit Le Mans. Léo, você está com o seu preparo físico em dia para ser um piloto de endurance, para você aguentar uma maratona dessa? Não, apesar de treinar sempre, mas a gente não tá com esse pique todo não. O Augusto, né, um pouquinho mais de idade, não é tão mais velho assim que eu, mas realmente, né, provas de 24 horas em finais de semana seguidos, agora uma prova de 8 horas, evento na Europa, um bate-volta, né, Estados Unidos, e tem isso Europa, também, né, não é só, são várias corridas, né, você sai da Europa, Estados Unidos, volta para a Europa, né, tem que ter fôlego. Viagem, né? Todas viagens longas, né? A Petit Le Mans também não é a prova mais curta, são 10 horas de corrida, né? Mas como eu brinquei no começo do podcast, é impressionante ver como ele tem se dado bem nos Estados Unidos, né, Grum? Ele é o atual bicampeão
das classes de GT nas 24 horas de Daytona, a principal prova de endurance dos Estados Unidos. E agora ele chega numa prova estreante em Indianápolis, num fim de semana importante lá no circuito de Indianápolis, porque tivemos a rodada dupla da Indy também, né? E numa estreia ele consegue um bom resultado, uma vitória, puxa uma dobradinha da BMW. Ele, por esse campeonato, pelo GTC, ele já tinha conseguido um bom desempenho nas 12 horas de Bathurst, lá na Austrália, no comecinho do ano. Depois o campeonato ficou parado por conta da pandemia durante um bom período, assim como todas as outras categorias, e ele conseguiu esse bom desempenho. É legal ver que, além do Farfus, que, né, curiosamente tem se dado bem em provas nos Estados Unidos, a gente tem o Rodrigo Batista, que vem dominando uma classe de Gran Turismo, né? Vou pegar o nome do campeonato aqui direitinho, o GT World Challenger Américas, né? Ele disputa o campeonato lá, era o líder da temporada. Essa prova acabou valendo para o campeonato, ele não participou, então ele desceu para o 3º lugar, mas ele vem muito dominante nesse campeonato também. Então, a gente já vem dizendo há algum tempo, não só do Farfus, do Rodrigo Batista, mas de pilotos como Daniel Serra, como Marcos Gomes, né, os brasileiros têm descoberto esse caminho do Endurance, e o Farfus, mais uma vez, mostra que é um bom caminho para uma sequência de carreira, ele que já é um veterano nesse tipo de corrida. E que está mandando muito bem, é um piloto que foi muito competitivo no WTCC também, ganhou muita corrida lá no Mundial de Carros de Turismo, depois que migrou para essa parte aí do Endurance, fez um pouco do DTM também, migrou para o Endurance, está muito competitivo. Felipe, vale a gente ressaltar também o resultado do Rodrigo Batista, né? Os resultados do Rodrigo Batista nesse ano. Ele não correu essa prova de Indianápolis, mas é um piloto que vem crescendo muito nesse tipo de campeonato. Bruno, se não fosse... Essa prova teve um regulamento muito bagunçado, um pouco por causa da pandemia e um pouco também por causa do campeonato, que ele é meio... não tem um padrão de regra assim fixo. E aí o que aconteceu? Essa corrida de Indianápolis, ela valia pontos para o campeonato, mas quem corresse no GTWC só somava pontos na 3ª hora da prova. Tudo que acontecia a partir da 3ª hora não valia mais para o campeonato. Então essa é uma regra assim, muito bagunçada, porque imagina, um piloto ele vai correr para ganhar a corrida ou para ser o primeiro colocado nas 3 horas de prova. E aí, enfim, teve essa regra. Quem estivesse na frente nas 3 horas de prova ganhava os pontos para o campeonato do GTWC. Quem estivesse na frente nas 8 horas, que foi o Farfus, ganhava os pontos para o IGTWC. Então, era uma bagunça muito grande. E aí, algumas equipes também preferiram trazer pilotos mais experientes, pilotos de fábrica das montadoras. Por exemplo, o Rodrigo Batista corria com uma Ferrari. E a Ferrari, ela marca pontos no IGTC. É difícil a gente falar, eu confundo, são várias siglas, né, esses campeonatos, eu só sei que tem GT no meio, né, sei que todos têm GT, mas um é GTC, outro é GTWC, a gente se confunde um pouco nas siglas. O Rodrigo Batista, ele marcava pontos no GTWC, mas no IGTC, ele não compete, né, aí a Ferrari, que é uma montadora inscrita nesse campeonato, quis ter pilotos de fábricas para correr junto com o Martin Fuentes, que foi o parceiro do brasileiro ao longo do ano. Mas o Rodrigo Batista fez uma ótima temporada, ganhou muitas corridas, ele corria na Pro-Am, e ele ganhou corrida contra pilotos da divisão profissional, que é a Silver Cup lá, não é a Pro, né, que é na Europa, mas ele teve um desempenho muito acima do esperado. Uma pena mesmo que ele não garantiu o título, mas fez parte da equipe que ficou com o 1º lugar. Lembrando que ele também corre de Bentley, né, lá na Europa, e tem as 24 horas de Spa-Francorchamps, também vale pontos para esse campeonato, e vale pontos também para o GTWC, mas aí o campeonato europeu. E só uma última curiosidade desse campeonato, quase, né, que o Felipe Fraga correu nesse fim de semana, ele que estava escalado para competir nessa categoria, correu lá em Bathurst, mas aí veio a pandemia, e a pandemia forçou a Mercedes a tirar um pouco o investimento na categoria, e um dos carros que foram cortados foi justamente aquele de vídeo do Rafael Marcello. É isso aí, são carros dos sonhos, né? Era o slogan que tinha aqui quando a gente tinha GT Brasil, os carros dos sonhos nas pistas, é isso, né? Tem Bentley, Mercedes, tem Ferrari, tem Porsche, tem esses carros aí que o Léo tá decidindo qual que ele vai comprar, ele ainda não... Ele tá fazendo a escolha dele, né? Qual é a compra que ele vai fazer aí, então tá um pouco... Agora tem mais uma opção, né? Tem McLaren também, McLaren fazendo seus super esportivos, o McLaren Senna, que ele gostou muito, enfim. É uma coisa que deixa realmente a gente muito... Né, com muita opção aí para a gente comprar um carro bonito. Bom, nesse fim de semana de Indianápolis rolou também Fórmula Indy, 2 corridas no misto, do traçado misto, e a gente teve uma novidade, a gente não esperava que a gente tivesse um brasileiro mais, né?
nesse ano, e a gente teve Hélio Castro Neves estreando na McLaren, na equipe, McLaren substituindo o Oliver Askew, que estava lesionado, então ele fez essas 2 provas. Eu estava lá em Cascavel, cobrindo a Stock Car, então eu não vi as corridas, eu não sei te dizer como elas foram. Eu tenho os resultados aqui, eu posso falar para vocês aqui a respeito dos resultados, né? A gente já vai falar a respeito disso, mas falando especificamente do Hélio, eu entrei em contato com o André Dueck, o narrador do DAZN, que fez a narração dessas 2 corridas, e pedi detalhes para ele. Ele estava conversando comigo a respeito disso, ele falou que ele trocou muita ideia com o Hélio sobre essa prova, e a grande dificuldade do Helinho foi trabalhar com um padrão diferente da Penske. Por quê? Porque a Penske, a Ganassi e a Foyt são 3 equipes que fabricam seus próprios volantes. Então, você pega o volante, o kit original, e usa se você quiser, mas você pode fabricá-lo também. Então, o volante era muito diferente do que ele estava acostumado, não só na questão de comandos, né, mas também porque é um volante um pouco mais duro, você tem que fazer um pouco mais de força e com um raio um pouco menor. Então, você imagina, aquela coisa de você já ter que virar mais, né, porque ele é menor, e você ainda por cima ter que fazer mais força. Bom, a gente vai trazer muito mais informações aí a respeito disso, né? A gente vai falar bastante a respeito do futuro do Hélio Castro Neves na Fórmula Indy ou na IMSA. Vamos ver aí onde que ele vai correr em 2021. A gente vai ficar ligado aí no futuro do Hélio Castro Neves. As corridas tiveram vitórias de Joseph Newgarden na sexta-feira e de Will Power no sábado. O Helinho teve um 20º e um 21º, muito problema aí de adaptação a esse carro da McLaren, mas ele garante que se divertiu muito. Amigos, vamos ficar ligados aí, né? Porque deve ter novidade em breve a respeito do futuro do Hélio, né? Sim, Bruno, vamos ficar ligado. Como você disse, é a primeira corrida dele por uma equipe diferente em 20 anos. Então, a gente nem que quisesse pode cobrar resultado dele. No final da temporada, sem ter tido contato com esse carro, vai lembrar que é diferente você correr uma etapa, entre aspas, comum da Indy em relação às 500 milhas. Nas 500 milhas você testa por uma semana, tem uma série de eventos, e o final de semana dessa prova no misto, a gente teve um treino livre só de 1h15, então é muito pouco tempo para conseguir adaptação ao carro. Vamos esperar para ver se ele faz a última etapa em São Petersburgo, e aí para o ano que vem, quem sabe ele possa voltar para o grid da Indy. Lembrando que a temporada da Indy termina no dia 25 de outubro com a prova de St. Petersburg, lá nos Estados Unidos, e a briga pelo título está entre o Joseph Newgarden e o Scott Dixon. Bom, dos Estados Unidos, vamos atravessar o mundo, vamos para o Japão. Terra do Sol Nascente, nós desembarcamos no lindíssimo circuito de Fuji, no Japão, para falar da vitória brasileira na Super GT, que é uma categoria sensacional de carros de Gran Turismo, a principal da Ásia, e que tem o João Paulo de Oliveira, representante brasileiro, que já está há muitos anos competindo no Japão, uma grande pessoa, um grande piloto, fala muito com a gente, aí troca muita ideia com a gente na rede social. E o João Paulo ganhou a 5ª etapa do campeonato, que foi lá em Fuji, correndo ao lado do Kyoto Fujinami com o Nissan GT-R Nismo GT3. Foi a primeira vitória dele na divisão GT300. Lembrando que a gente tem 2 divisões, GT300 e GT500, correndo juntas. O João Paulo corre, como eu falei, há muitos anos no Japão, né? Depois de trilhar esse caminho das divisões de base da Fórmula 1, ele foi campeão de Fórmula 3 na Europa, depois foi campeão de Fórmula 3 no Japão, correu na Super Fórmula, foi campeão da Super Fórmula, está aí já competindo nos carros de Gran Turismo. E ele mandou uma mensagem para a gente falando a respeito dessa prova e como é que foi. Vamos ouvir João Paulo de Oliveira. Fala, Grum, beleza? Bom, queria falar do final de semana, que foi muito bom em Fuji. Nós tivemos aí a vitória que já estava entalada, né? A gente tentando essa vitória já há mais de um ano no GT300 e conseguimos finalmente numa hora importante, já que chegando já à reta final do campeonato com 3 rodadas faltando, agora a briga vai ser bem acirrada no fim. A gente está em terceiro no campeonato, mas com boas chances, e agora com um lastro, né? Agora a gente está com 100 kg de lastro, então é bastante significante para a Suzuka,
que é a próxima etapa, mas vamos seguir lutando e buscar até a reta final aí, quem sabe poder vencer esse campeonato. Eu vou fazer o possível. É isso, vamos seguir em frente, tá bom? Um grande abraço para você e a todos que estão aí ouvindo. Grande JP de Oliveira. Ele, na atual temporada, né, essa dupla, o Fujinami e o JP, aparecem em terceiro lugar no campeonato, com 36 pontos, um campeonato que é liderado pelo Naoya Gamo e o Togo Suganami, que tem 50 pontos. O Léo, a gente pode dizer que o João Paulo ele é um dos exemplos de piloto brasileiro que mostrou que o mundo não é só Fórmula 1, que o sucesso no esporte a motor não é só Fórmula 1, né? Ah, sim, Grum. Ele até começou a carreira dele, como a grande maioria dos pilotos fazem, tentando buscar a Fórmula 1, mas a partir do momento que ele viu que ele não conseguiria chegar, ou chegaria por uma equipe que não seria tão forte, ele trilhou esse caminho para o Japão, que também não era uma rota tão lógica assim. Na época em que ele tinha idade para correr na Fórmula 1, o normal era você migrar para os Estados Unidos, disputar a Fórmula Indy ou então ficar em categorias de Gran Turismo na Europa. Ele não foi para o Japão, né, um desbravador brasileiro, digamos assim, no automobilismo japonês, fez carreira por lá, a maior parte do tempo ligado à Nissan, foi piloto da montadora lá, conseguiu títulos, vitórias, enfim, uma carreira super bem sucedida. Então, ele consegue mostrar que há vida, né, aquilo que a gente sempre diz, né, há vida fora da Fórmula 1. E ele é um desses exemplos, né, correndo a carreira inteira no Japão, baseado no Japão. Não sei sequer se tem pretensões de se mudar do Japão e correr em outro continente, em outro país, tal. Já veio aqui no Brasil, vencedor da corrida de duplas da Stock Car e, além de tudo, uma visão de mundo das mais admiráveis ele tem também. Então, o JP é um exemplo de que você pode conseguir viver profissionalmente do automobilismo no exterior sem depender da Fórmula 1. É verdade. E a gente tem mais brasileiro no Japão. A gente está vivendo, Felipe, a expectativa do Sérgio Sete Câmara estrear na Super Fórmula, né? Tem etapa prevista aí para o dia 18 de outubro. O que a gente pode esperar do Serginho nessa temporada que demorou para ele, enfim, conseguir estrear, né? O Japão é um dos países que tem regras mais duras, assim, para quem está em outro país para voltar para lá no meio da pandemia, né? E aí isso está atrapalhando bastante os pilotos estrangeiros. É o caso do Sérgio Sete Câmara, mas também é o caso do Yuri Vips, né? O piloto da Red Bull, que estava escalado para correr por lá, brigar pela superlicença com o brasileiro, ver quem que ia para AlphaTauri no ano que vem, e não deu nem para os dois por enquanto. E aí a expectativa é realmente essa, na próxima etapa, que ele possa correr. Para não prejudicar os pilotos, a organização da Super Fórmula decidiu que esse ano pode ter 2 descartes. Os seus 2 piores resultados não contam. E aí o Yuri Vips e o Sérgio Sete Câmara perderam as 2 primeiras etapas, mas eles estão na briga do campeonato ainda. Claro que agora eles não podem mais errar e os adversários podem, né? Principalmente quem já ganhou corrida, quem já subiu ao pódio. Então essa etapa que você falou agora, ela é muito importante para ver se o Yuri Vips e o Sérgio Sete Câmara vão correr. Se eles correrem, beleza, ano normal para eles. Se não correrem, já era, e começar a pensar em 2021. É isso aí, um ano muito maluco, né, gente? Mas é um ano que a gente está aí, felizmente, tendo os campeonatos acontecendo, felizmente essa roda girando, economicamente falando também, isso é muito importante para o mundo do esporte. A gente já rodou pela Europa, pela América, pela Ásia, então agora é hora da gente girar pelo mundo. Vamos falar um pouquinho sobre os brasileiros mundo afora. E o nosso giro começa pela Europa, começa na França, em Manicourt, sobre 2 rodas, porque a gente teve a Super Sport 300, a categoria que é uma das divisões de base do motociclismo, mas no caminho que vai lá para o Mundial de Superbike. E a gente teve 3 brasileiros nessa corrida, o Felipe Macan, o Tom Kawakami e o Meikon Kawakami, os irmãos Kawakami, que tiveram aí alguns problemas e tal. O melhor resultado foi do Tom Kawakami, um 7º lugar. E a gente vai falar mais deles em outros episódios, a gente vai ficar de olho nessa turma que está correndo nas divisões de base do motociclismo também nos próximos episódios. Falando ainda em divisão de base de motociclismo, também na Europa, mas na Espanha, em Aragon, o Diogo Moreira correu o Campeonato Europeu de Moto 3. Ele correu a etapa de Aragon e teve uma 9ª posição na segunda corrida.
e um 28º e um abandono. O espanhol Ivan Guevara venceu as 3 corridas do fim de semana e o Javier Artigas é o líder do campeonato. O Diogo Moreira é o 10º colocado, mas vale a gente ressaltar que é o piloto que o Alexandre Barros mais fala. Se você pergunta para o Alexandre Barros quem é o próximo valor brasileiro, a molecada que está na base, etc., ele vai falar do Diogo Moreira. Isso é muito bacana, então, para a gente ficar de olho nesse menino também. A etapa final está marcada para os dias 31 de outubro e 1º de novembro em Valência, na Espanha. E ainda sobre 2 rodas, a gente tem mais brasileiro, porque Eric Granado vai correr a rodada final da Moto E em Le Mans, na França. E ele que teve um campeonato aí com muitos altos e baixos, mas um campeonato muito competitivo. Ele se mostrou muito competitivo, ganhou corrida. E o Eric mandou uma mensagem para a gente para falar a respeito dessa expectativa dele para a grande final do campeonato. Fala galera do mundo afora, aqui é o Eric Granado, diretamente da Espanha, minha sede aqui na Europa. Na quinta-feira estarei indo para a França, para a final do Mundial de Moto E. E, bom, as expectativas são muito boas para esse final de semana. Eu gosto bastante da pista de Le Mans, já corri de Moto 2, já corri de Moto 3, mas de Moto E ainda não. Vai ser uma novidade para mim e para todos os pilotos. Então, nesse traçado histórico que é Le Mans, a gente vai ter as 4 categorias desse final de semana no MotoGP. E vai ser interessante, final de semana aí um pouco diferente, previsão de chuva, muito frio, condições bem diferentes do que a gente teve na Itália, na Espanha. Então vamos ver como é que vai ser. Estou preparado, vou para cima, ainda tenho chances, ainda que pequenas, mas tenho chances de ganhar o campeonato e de fazer top 3. Então vamos para cima, são 2 provas esse final de semana, uma sábado e uma domingo. Então fiquem ligados aí que a gente vai para cima esse final de semana mais uma vez, tá bom? Um grande abraço a todos, tamo junto, conto com a torcida de vocês. Valeu! Valeu, Eric, muito legal ouvir você, o Eric sempre muito didático, o Eric sempre muito disposto a conversar, falar com a gente, nos atendendo sempre com muita gentileza. A gente está aqui na torcida. Eu acredito em vitória, eu acredito que, assim como no ano passado, a gente possa ver o Eric ganhando as corridas finais e se destacando aí, terminando no top 3 do campeonato. Léo, é a tua impressão também? Olha, Grum, acredito muito em vitória dele, não só, aí sem brazucada nenhuma, acredito porque ele se mostrou um dos bons pilotos do campeonato, poderia até estar mais à frente, ele acabou tendo alguns incidentes, algumas quedas, outras quedas que não foram culpa dele, como a gente viu em Jerez na segunda etapa do campeonato, quando ele foi abalroado por um concorrente, acho que o Matteo Ferrari, inclusive, o líder do campeonato. Isso, abalroado, você fala abalroado, eu já fico meio assim, né, com cuidado para machucar, né? Foi um acidente bastante feio que ele teve, mas enfim, ele poderia estar mais à frente no campeonato e entrar nessa última etapa brigando de fato pelo título. A pontuação dele ainda permite que ele brigue pelo título, mas é muito complicado, não são tantos concorrentes assim na Moto E, enquanto a gente tem na Moto 3 mais de 30 motos, na Moto 2 também com um grid muito numeroso, na Moto E são só 18 competidores, então fica difícil a gente imaginar que os 4 pilotos que estão à frente dele no campeonato vão ter problemas ao ponto de ter o título. Mas eu vou falar inclusive a pontuação aqui, vou aproveitar, Léo, para a gente situar isso, porque o Matteo Ferrari está com 86 pontos, né? Ele é o atual campeão, inclusive, está com 86 pontos, o Dominique Agter com 82, o Jorge Torres com 79, o Mattia Casadei com 71. Eles são os outros concorrentes ao título aí, que o Eric aparece com 43 pontos, né? Apesar dessa vitória no começo da temporada, apesar de estar muito forte, essa pontuação não reflete esse desempenho dele no ano. Pois é, ele, como a gente já disse, seja por quedas que ele teve, seja por acidentes que ele acabou envolvido, que ele acabou coletado, o fato é que ele não conseguiu converter em bons resultados as boas posições de largada que ele teve, pole position em alguns casos, mas ele é um dos pilotos fortes, talvez um dos principais, talvez um dos 3 melhores do grid da Moto E. Então, Grum, Felipe, a gente precisa ver o que ele vai fazer no ano que vem, se ele vai seguir na Moto E, se ele vai tentar uma vaga na Moto 2, de repente até a MotoGP. Vale lembrar, ele é piloto reserva da Avintia, e a Avintia é uma das 3 equipes que só tem um piloto confirmado para o ano que vem, que é o Tito Rabat. Então, não é o principal caminho hoje, mas de repente pode ser que ele pinte na MotoGP. Não é o favorito para isso, mas pode ser que ele pinte na categoria rainha. É isso aí. Bom, a gente vai partir aí das 2 rodas para as 4 rodas, porque a gente tem mais brasileiro competindo aí no automobilismo internacional na próxima semana. Vai ter a penúltima etapa da USF 2000, que é uma categoria do Road to Indy, a primeira categoria do Road to Indy.
uma rodada tripla no New Jersey Motorsport Park. Só que a prova vai contar só com o Dudu Barrichello, já que o Kiko Porto não vai poder correr. O Kiko mandou uma mensagem pra gente explicando o que aconteceu. Fala pessoal, tô aqui para falar de um assunto não tão legal. Infelizmente, no começo da semana passada, eu testei positivo para o novo Covid-19. Tinha acabado de chegar de viagem, então acredito que eu peguei por lá. É muito triste com essa notícia, mas graças a Deus eu já estou me recuperando, mas tenho que respeitar os 14 dias de isolamento social em casa. E por isso, infelizmente, vou estar fora da etapa New Jersey, que seria a semana que vem. New Jersey é uma pista que a gente testou, teve mais de 10 treinos lá. A gente era bem rápido e infelizmente aconteceu isso aí. Mas bora para a próxima. Infelizmente vai ser a segunda etapa que a gente perde. A gente perdeu também no começo do ano, quando não consegui entrar nos Estados Unidos. Mas bola para frente, importante que a gente tá bem. E em St. Pete eu tô de volta às pistas. Então valeu, forte abraço. Valeu, Kiko, melhoras para você. A gente espera que você esteja em breve competindo novamente, que você esteja totalmente recuperado. E a gente vai ficar aí também na torcida pro Dudu. O Felipe Giacomelli, o Dudu fez um campeonato, ele deu uma crescida no campeonato com aquelas vitórias de Indianápolis, né? A gente estava falando no começo dessa temporada que o título já tinha dono e tal, mas dá pra gente sonhar ali, né? Porque a diferença dele pro líder do campeonato não tá tão grande assim. Agro, esse campeonato tá uma loucura. Eu lembro que a gente chegava aqui e falava, a disputa pelo vice-campeonato, né? Sim, falamos isso mais de uma vez até, né? É que o Christian Rasmussen, o líder, ganhou as 6 primeiras corridas, ganhou em oval, ganhou em misto, parecia que ia disparar no campeonato. Aí ele desaprendeu a dirigir. Ele teve uma sequência de 5 corridas em que ele teve um quarto lugar como o melhor resultado, mas no resto ele terminava lá para 20º. Foi uma loucura. Aí ele ganhou em Mid-Ohio, retomou um pouco a liderança do campeonato, mas está tudo em aberto. Ele tem 287 pontos. O segundo colocado, que é um americano chamado Reese Gold, corre pela equipe mais forte da categoria, tem 273, e aí vem o Dudu com 237, mas o Dudu está em boa fase, ganhou em Indianápolis, largou na pole, então a expectativa é que se ele conseguir repetir esse desempenho em New Jersey, e se o Christian Rasmussen não relembrar como que dirige, aí de repente o campeonato está em aberto e vai para São Petersburgo, com tudo podendo mudar. É isso aí. E a gente sabe que no esporte vale muito essa coisa da fase, né? O cara tá em boa fase, seja qual for o esporte, né? Isso, ele cresce, né? Isso influencia demais, tanto no próprio desempenho dele, quanto no desempenho do rival, que fica um pouco abalado psicologicamente com isso também. Bom, gente, eu agradeço a vocês demais aqui. Eu quero convidar quem está ouvindo a gente, quem está assistindo a gente, a assinar os feeds do F1 Mania, assinar o feed do F1 Mania nas suas plataformas de áudio, né? Eu ia falar no Spotify, mas pode ser onde você quiser. E também o canal F1 Mania no YouTube, porque esse conteúdo está em áudio e vídeo no YouTube, enfim, onde você quiser ver e ouvir, a gente está aqui. E eu quero saber de vocês, amigos, para a gente conversar no Twitter, no Instagram, como é que a gente acha Leonardo Marçom e Felipe Giacomelli. Pois é, Grum, a gente, além de estar também no F1 Mania e nas plataformas digitais da revista Racing, quem quiser nos seguir, pode procurar por Leonardo Marçom nas três principais redes sociais, no Facebook, no Twitter e no Instagram. No Instagram, se vocês enviarem mimos pra gente, né, de repente uma pizza, uma paçoca, alguma coisa, um doce de leite, né, um carro dos sonhos. Um carro dos sonhos, um carro de GT3, pra chegar no DAEC ali, né? Postar aquela McLaren que dizem que eu tenho dinheiro, né? Que é uma mentira, mas a gente posta nos stories como recebido do dia. Brincadeiras à parte, né? Quem quiser nos seguir, só procurar por Leonardo Marçom no Facebook, no Twitter e no Instagram. Essa ideia da paçoca aí que você falou, de receber paçoca, cara, isso tá na minha cabeça até agora, viu? Eu vou arrumar esse mimo aí pra gente. O Felipe, eu tenho certeza que o Felipe também vai curtir se chegar uma paçoca na caixa de correio dele, né? Com certeza. Fabricantes de amendoim, de doces, a nossa caixa postal está aqui embaixo, hein? Se vocês estiverem nos escutando, nos assistindo, a gente está esperando. Mas brincadeira à parte, mais um fim de semana de muita corrida, né? A gente vai ter a Fórmula 1 de volta no Nürburgring e o SF 2000 em New Jersey, vai ter NASCAR, vai ter muitos campeonatos, e para quem quiser saber onde assistir essas corridas, os horários e os resultados de cada uma delas, basta acessar o World of Motorsport, meu site,
pode ser por felipejacomelli.com, eu coloco a agenda da velocidade, que tem toda a programação do fim de semana e atualizada com os resultados conforme as corridas forem acontecendo. E quem quiser me seguir nas redes sociais, é só procurar por Felipe Giacomelli no Twitter ou no Instagram. Isso aí, a gente troca muita ideia no Twitter, a gente troca muita ideia lá no Instagram, fala bastante, então converse com a gente. Eu tô lá como Fórmula Brum em todas as redes, Instagram, Twitter, Facebook, procure por Fórmula Brum e você encontra a gente lá para a gente trocar uma ideia sobre os brasileiros que estão competindo no mundo afora e também, obviamente, no YouTube, youtube.com/Fórmula Brum, onde a gente tem muito conteúdo legal. Amigos, mais um papo muito bacana, passou muito rápido, porque a gente tem muito assunto, muita vitória brasileira e é isso que a gente curte. Forte abraço para vocês aí. A gente, na semana que vem, tem muito assunto também. Agradeço a você que nos acompanhou até agora, até aqui. Fique ligado, semana que vem tem mais. Forte abraço aí para todo mundo. Valeu, galera!